Tem uma outra trava que impede muitas pessoas de investir em ouro, de achar que investimento em ouro é bom, acha que é ruim, acha que não faz sentido, que é o fato do ouro ele não distribuir um rendimento, uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade, como por exemplo o investimento de renda fixa. Você vai lá fazer o CDB do banco, você vai lá investir em títulos públicos, tesouro direto, você não tem lá você tem, vai render tanto por cento ao ano. O ouro não tem esse negócio, não tem uma taxa de rentabilidade. E também não tem uma característica que as ações têm, que é o fato de, poxa, uma ação, por trás de uma ação existe uma empresa, né? Então, poxa, existe uma empresa ali que ela vende produtos, que ela vende serviços, que ela tem um fluxo de caixa, que ela tem um dinheiro entrando, dinheiro saindo, que ela tem um negócio ali acontecendo e pode crescer com o passar do tempo. E com isso, ela distribui dividendos. Ela distribui parte dos lucros das empresas para os seus donos. E o ouro, ele não tem esse comportamento, ele não tem essa questão de gerar um fluxo de caixa e de distribuir parte dos lucros. E aí algumas pessoas ficam pensando assim, poxa, se não rende juros, se não distribui dividendos, esse negócio não faz sentido. O que é totalmente ilógico, é uma doideira pensar desse jeito. Mas faz parte, é um processo. O que acontece? Eu pensar assim, poxa, não vou investir em ouro porque o ouro ele não rende juros, ele não distribui dividendos, é a mesma coisa que eu pensar assim, ó, bom, eu não vou comprar essa caneca porque com essa caneca eu não consigo cortar carne, sabe? É mais ou menos isso. O objetivo da caneca é eu conseguir encher de água, de café e eu tomar o café, não é cortar carne. Quando eu invisto em ouro, meu objetivo não é ter um rendimento de juros, não é ter um rendimento de rentabilidade mensal, anual, que seja. Não é ter a distribuição de dividendos. O objetivo não é ter uma rentabilidade mensal que vem, ou anual que vem lá, tipo um investimento em renda fixa. O objetivo é proteção contra crises internacionais. Por que cargas d'água eu deveria me proteger de crises internacionais? Tem um cara que ele é bom, ele vai ficar famoso um dia ainda. O nome dele é Warren Buffett. O Warren Buffett, ele é o maior investidor do mundo, se você não sabe, tá? Ele tem dezenas de bilhões de dólares e ele tem a regra número 1. Qual é a regra número 1? Nunca perca dinheiro. E a regra número 2 de investimentos dele é nunca esqueça a regra número 1. O que as pessoas fazem? Ignoram a regra número 1 e número 2 do Warren Buffett. Como que eu consigo me adequar a essa regra do maior investidor do mundo? Basicamente, quando eu olho para esta tabela, eu te convido a parar, refletir e pensar na importância de você proteger os teus investimentos nos momentos de crise, nos momentos de queda. O que acontece? Nessa tabela aqui, você enxerga nessa coluna o quanto você perde, nessa coluna o quanto você tem que valorizar o seu dinheiro depois de ter uma perda, para você voltar para o 0 a 0, para empatar, para ter a mesma quantidade de dinheiro que você tinha antes de ter passado por essa queda. E nessa coluna aqui, ó, você enxerga basicamente quantos anos levaria para você voltar ao ponto inicial depois de passar por uma queda, levando em conta que você tem uma rentabilidade de 10% ao ano nos seus investimentos, tá? Então, vou pegar um exemplo aqui só para te mostrar. Por que o Warren Buffett ele mostra essa regra número 1 e número 2 que praticamente todo mundo ignora? O processo é o seguinte. Aqui, ó, 50%. Imagina que você foi lá e investiu R$1.000 em ações. E aí, o que aconteceu? Naturalmente, 6 vezes já aconteceu das ações caírem 45%. 4 vezes, só nos últimos 25 anos já aconteceu das ações caírem mais de 50%. E aí aconteceu que você foi lá, investiu R$1.000 e foi bem antes de um período de acontecer uma queda de 50% dos seus investimentos. Então você foi lá, colocou R$1.000 e passou por uma queda de 50%, que ninguém consegue prever, né? E aí, nesse momento, você não tem mais R$1.000. Depois da queda, você tem R$500. Agora, quanto você tem que valorizar o seu dinheiro para sair dos R$500 e voltar para os R$1.000 que você tinha antes? Quanto você tem que valorizar? Você perdeu 50. Você tem que valorizar 50 de volta? Não. Na verdade, você tem que valorizar 100% para voltar para o 0 a 0. Por quê? Agora você tem R$500. Se você valorizar 50% a partir de agora, a partir dos 500, você volta para R$750. Falta 250 ainda para você voltar para o 0 a 0. Você precisa valorizar 100%, porque aí você ganha mais 500 e aí você volta para os 1.000 que você tinha antes.
Então, perceba, se você perde um pouco, você tem que ganhar muito mais, só para empatar, para voltar para o 0 a 0. Se você perde um pouco, tem que ganhar muito mais só para empatar. Perder um pouco, tem que ganhar muito mais. Perder um pouco, tem que ganhar muito mais. Por isso que você precisa se preocupar em se proteger das crises. E o ouro, eu vou te explicar por que daqui a pouco, é o investimento que mais se valoriza nos momentos de crises internacionais, certo? E aqui, olha, nessa coluna aqui, você consegue ver algo curioso. Quantos anos demoraria para você voltar a ter a mesma quantidade de dinheiro que você tinha antes da queda, se você tivesse 10% ao ano de rentabilidade? Nesse exemplo aqui, da queda de 50% que eu te mostrei, basicamente você demoraria 7,3 anos para conseguir voltar ao patamar inicial. Não é estranho a gente ver que na última vez que isso aconteceu, entre 2008, 2010 e 2016, levou 9 anos e 3 meses para voltar para o mesmo patamar. É próximo desse 7,3. Na vez em que as ações americanas caíram 89%, olha só quanto tempo aqui diz que levaria. 24 anos. Lá levou 22 anos. Então é aproximadamente isso daqui mesmo, se você investe somente em ações. É por isso que é extremamente importante você se proteger das crises, você se proteger das quedas. É por isso que você precisa investir em anti-ações, que são esses investimentos que se valorizam 2, 3 vezes mais que a queda das ações quando elas caem. Porque aí você amortece essa volatilidade. Assim você não perde 50%, metade do seu dinheiro quando as ações caem, porque veio uma crise que ninguém conseguiu prever.